Bom dia, pessoal. Estamos aqui para iniciar mais um vídeo e hoje vamos estar falando sobre uma pessoa muito conhecida. Como tava pensando muito sobre a questão de legado e muitas pessoas deixaram um legado bom, outros ruins, assim como Adolf Hitler, é claro. Esse dia eu estava falando sobre o Bill Gates, sobre a história de Bill Gates. E hoje eu vou falar para você sobre Martinho Lutero. Antes de tudo, antes de falar sobre Martinho Lutero, deixe seu comentário, dá um joinha, curte o canal aí. Você que recebe pelo WhatsApp, entre direto no canal do YouTube. Curte, comente, compartilhe com os seus amigos. As informações que eu vou passar para você são informações que eu recolhi através de algumas leituras que eu já vinha feito, até porque eu li muito sobre cristianismo. Hoje eu foco muito na questão psicológica, mas muito na questão da mente. Mas já li muito livro sobre cristianismo, sobre a história da igreja e muitos livros também ditos evangélicos. E hoje vamos falar sobre uma pessoa enigmática, uma pessoa conhecida no mundo inteiro, que o nome dele é Martinho Lutero. Fiz algumas anotações, até porque, para dar uma resumida rápida, porque os vídeos são rápidos. Martinho Lutero ele nasceu dia 10 de novembro de 1483, filho de um camponês. E aos 7 anos o pai dele mudou de local, querendo dar o melhor para o filho. Em 1501, Martinho Lutero entrou na universidade. Ele treinava muito gramática, metafísica e retórica e lógica. Isso era Martinho Lutero, que tinha um desejo de ser advogado. E em julho de 1505, alguns pesquisadores, alguns historiadores dizem que houve uma chuva muito forte e que aquela chuva veio que pegou ele mesmo muito com medo e ele viu a sua própria morte. E naquela época ele fez um juramento para ele mesmo, para Santana, que era a padroeira dos mineradores. Ele fez uma promessa que se ele saísse daquela chuva, ele ia se tornar um monge. Isso é a visão de alguns historiadores. Outros dizem que é com medo do inferno mesmo que ele foi se tornar monge. E mesmo depois de o pai ter investido em estudo e tudo mais, com 27 anos de idade, Martinho Lutero se torna um monge. Ou melhor, com 27 anos de idade, ele foi para um encontro que teve da Igreja Católica, que era a igreja maior na época, ou melhor, era a autoridade na época. E ele foi, durante uma palestra que ele começou a ver algumas coisas. Ele começou a ver imoralidade, corrupção. Ele viu que aquela pureza toda não era praticamente aquilo que ele acreditava. Ele se tornou um frade augustiniano e ele estudou na Universidade de Wittenberg. Hoje, a universidade é o nome dele. Em 1512, ele se tornou doutor em teologia. E como ele vivia naquele meio, ele queria entender realmente aquela busca que ele tinha por Cristo, ele buscando muito ali nas escrituras. Ele, em 1513, ele vivenciou muito uma palavra: os justos viverão pela fé. Em 1513, com essa palavra, Martinho Lutero começou a ver muitas coisas que estavam erradas. Principalmente se você não sabe um pouco da história, é bom lembrar que na época eles vendiam muitas relíquias falsas, como se fosse de Jesus, como se fosse de Maria. Isso é história, isso não é algo que eu estou inventando. A Igreja Católica vendia essas relíquias falsas e também indulgências. Você pagava por um pedacinho no céu. Você pagava por um pedacinho no céu. E isso foi que Martinho Lutero começou a ficar muito furioso, muito revoltado. E também pelas leituras que eram feitas em latim. A Bíblia só era em latim, até para que as pessoas não pudessem entender isso. E começou a surgir vários pontos de discórdia de Martinho Lutero, caiu aqui meu rascunho, nessa época. E esses pontos de discórdia fez com que Martinho Lutero levantasse 95 teses, dia 31 de novembro de 1517, praticamente surge a Reforma Protestante. 31 de novembro, a mesma época a gente comemora Halloween, né? Estranho isso, né? Mas vamos lá. E com essas 95 teses, ele começou a fixar em todas as igrejas e ele fez um convite para a comunidade acadêmica para fazer um desafio. Chamou toda a autoridade para provar o que ele estava escrevendo, se era errado ou não. Essas teses, praticamente você encontra umas 70 na internet, ou até mais, que até hoje tem essas teses que Martinho Lutero levantou, desafiando toda a autoridade da Igreja Católica. E ele era uma pessoa muito ousada para confrontar a igreja, porque quem confrontasse a igreja na época era considerado um morto.
Mas a Igreja Católica, em 1518, pediu para ele fazer uma retratação, para ele pedir desculpa. Martinho Lutero ia pedir desculpa? Jamais. Como ele era ousado e desafiador, em 1520, ele foi excomungado. Em 1521, ele foi excomungado e declarado um herege. Então, Martinho Lutero teve que fugir e viver praticamente recluso, viver isolado. E nessa viver isolado ele teve uma ideia. Uma ideia. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E depois dessa tradução, depois de um tempo, a Reforma Protestante, antes da Reforma Protestante, foi criado o luteranismo, isso mesmo. Até hoje tem a Igreja de Lutero, até hoje tem o luteranismo. E quando ele criou o luteranismo, em torno de 1529, muitos príncipes alemães começaram a segui-lo ele. Mas, como toda reforma, quando todo pensamento diferenciado de uma religião acaba tornando guerra. Em 1546 a 1555, no Tratado de Paz de Wittenberg, antes disso, houve uma guerra entre católico e os protestantes, onde rolaram muitas mortes, isso mesmo. Praticamente 11 anos aí dessa guerra, para surgir a religião, para surgir o protestantismo. Já por torno dessa época, o luteranismo, o protestantismo já foi indo para a Suécia, Dinamarca, Noruega, e o Papa, na época, Leão X, acabou dando uma trégua e dizendo para todos os príncipes, se quisessem aceitar aquilo como uma religião, seria uma religião. Vídeo longo para basicamente tentar resumir a história de um homem que, se você é cristão não católico, com certeza foi por causa desse homem que fez a reforma protestante. Ele morreu dia 18 de fevereiro de 1546, com 62 anos. Martinho Lutero tinha algumas visões também, que talvez você não saiba, diferentes. Em um dos livros, ele escrevia sobre judeus e sua mentira. Martinho Lutero, alguém que mudou a história, alguém que mudou a religião, alguém que tirou a autoridade de uma igreja para transferir para outras igrejas. Depois dele surgiu várias e várias religiões em cima da reforma protestante. Martinho Lutero, esse foi o vídeo de hoje, um pouco longo. Espero que de alguma forma tenha agregado na sua vida. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.